pessoal, eu sou Conceição Rodrigues. Estou aqui de volta com vocês para a gente continuar batendo esse papo sobre literatura. Vamos falar agora do quinhentismo e de dois nomes muito importantes dessa fase da nossa considerada literatura de informação. Mas antes, escutem isso aqui. Antes dos portugueses descobrirem o Brasil tinha descoberto a felicidade. Oswald de Andrade. Gente, essa fala de Oswald de Andrade nos diz tanta coisa. Os índios viviam aqui de maneira livre. Tinham sua organização, sua maneira de viver, sua maneira de organização social e etc. Tudo muito bem já constituído, não é? E essa citação de Oswald de Andrade diz respeito a isso. Eles viviam livremente, eles viviam nus, eles viviam com as suas próprias regras. E esse momento histórico-literário, que é o quinhentismo, ele vem falar sobre esse viver indígena, da chegada dos portugueses aqui, não é? E fala muito na descoberta do Brasil. Gente, o Brasil foi descoberto? Será que os indígenas que já viviam aqui, com sua organização já complexa e bem difundida, não contam? Será que o Brasil só passou a existir nesse momento? Vocês vão dar uma olhadinha agora num vídeo de Ailton Krenak, falando sobre esse descobrimento do Brasil. Vamos escutar o que ele tem a nos dizer. O Brasil não existiu, o Brasil é uma invenção. E a invenção do Brasil, ela nasce exatamente da invasão, inicialmente feita pelos portugueses, depois continuada pelos holandeses e depois continuada pelos franceses, num moto sem parar, onde as invasões nunca tiveram fim. Nós estamos sendo invadidos agora. Tinha gente aqui com história, alguns desses povos com história de 2.000 anos. Os Guarani hoje se atesta que tinham 4.000 anos, digamos assim, de compreensão de si como povos, e que se relacionava com os povos andinos e que reivindicavam diante dos andinos uma territorialidade e um respeito pelos povos andinos desse território, que é uma parábola dessa parte que vem lá do que seria o Pantanal, passando por parte do que é Mato Grosso, o Noroeste Paulista, atravessando o Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, pegando uma parábola desses territórios que formam uma cosmogonia onde os Guarani circulam caminhando em busca dessa tal de terra sem males. Uma cosmovisão Guarani que busca um lugar que é um espelho da terra, mas que não tem todos os defeitos daqui da terra. Um lugar melhor do que a terra, que é a terra sem mares. Hoje, a gente, por exemplo, vai olhar em áreas que são de terra firme, quer dizer, longe dos grandes rios, e você encontra também um monte de evidências de populações lá ocupando. Quer dizer, qualquer lugar na Amazônia que você cave um buraco, você encontra evidências de populações indígenas do passado. Ao longo do rio Amazonas existiram sociedades complexas, sociedades que eram estratificadas, tinha exércitos, tinha camada de sacerdotes, etc. Mas o que se pode dizer é que essa população não era de nenhuma maneira homogênea.
ela era bastante diferenciada. Você tinha gente digamos assim, com elaboração de processos construtivos de uma identidade, de uma cultura de 2.000 anos, de 3.000 anos. Mas você tinha povos também que circulavam e que podiam ter vindo dos Andes nos últimos 200, 300 anos. Eles iam fazer uma adaptação ecológica à paisagem, a nova paisagem que eles iam encontrar, que era do Cerrado, da Mata Atlântica. Essa formação que a Mata Atlântica apresentou quando os europeus chegaram aqui, que os viajantes, os naturalistas piraram com essa Mata Atlântica, essa Mata Atlântica era o produto, o resultado de alguns milhares de anos de interação com seres humanos que fizeram esse jardim. Pois bem, pessoal, vejam só. O Brasil, ele não foi descoberto, como a gente já viu, não é? Já havia toda uma organização por aqui, no Brasil. Vejam só, o que aconteceu, na verdade, foi uma invasão europeia iniciada pelos portugueses. Aqui no Brasil já existiam os povos Guarani. Só os povos Guarani, pessoal, tinham mais de 4.000 anos nessas terras. Existiam mais de 300.000 povos com diferentes línguas e culturas. Então, olha o tamanho dessa riqueza e diversidade cultural. E existiam entre 8 e 40 milhões de habitantes. Já pararam para pensar quantos indígenas nós temos agora? Naquela época de descobrimento ou achamento do Brasil, tínhamos entre 8 e 40 milhões de indígenas. Já pararam para pensar o quanto esse número caiu, quanto de indígenas nós temos hoje? Já pararam para refletir sobre a situação deles atualmente no Brasil? Vamos ver mais um vídeo de Ailton Krenak na Constituinte de 1988 a respeito disso. Os senhores não terão como ficar alheios a mais essa agressão movida pelo poder econômico, pela ganância, pela ignorância do que significa ser um povo indígena. O povo indígena tem um jeito de pensar, tem um jeito de viver, tem condições fundamentais para a sua existência e para a manifestação da sua tradição, da sua vida, da sua cultura, que não colocam em risco e nunca colocaram a existência sequer dos animais que vivem ao redor das áreas indígenas, quanto mais de outros seres humanos. Eu creio que nenhum dos senhores poderia nunca apontar atos, atitude da gente indígena do Brasil que colocou em risco, seja a vida, seja o patrimônio de qualquer pessoa, de qualquer grupo humano nesse país. E hoje nós somos o alvo de uma agressão que pretende atingir, na essência, a nossa fé, a nossa confiança de que ainda existe dignidade, de que ainda é possível construir uma sociedade que sabe respeitar os mais fracos, que sabe respeitar aqueles que não têm o dinheiro para manter uma campanha incessante de difamação, que sabe respeitar um povo que sempre viveu a revelia de todas as riquezas, um povo que habita casas cobertas de palha, que dorme em esteiras no chão, não deve ser identificado de jeito nenhum como um povo que é o inimigo dos interesses do Brasil, inimigo como os interesses da nação e que coloca em risco qualquer desenvolvimento. O povo indígena tem regado com sangue cada hectare dos 8 milhões de quilômetros quadrados do Brasil. Os senhores são testemunhas disso. Agora sim
que nós vimos o ponto e a fala indígena, nós podemos começar a falar sobre a literatura de informação ou a literatura informativa do Brasil, que surge aqui no quinhentismo com a chegada dos portugueses, e uma figura que a gente vai ouvir falar muito sobre ela, que é o Pero Vaz de Caminha. Foi a pessoa que foi enviada por Dom Manuel, rei de Portugal, para fazer vamos dizer assim, uma reportagem, mandar notícias sobre as terras brasileiras que eles estavam invadindo. A literatura, nessa época, é apenas de caráter informativo. A gente não pode considerar que seja literatura mesmo. Nós vimos lá na nossa primeira aulinha juntos o que é literatura. Literatura é arte, não é? Como a gente viu, todos os aspectos disso. E nesse momento histórico, a gente não pode considerar esse tipo de literatura, literatura descritiva, literatura apenas de informação como arte. Então, não é arte, tá? E a gente não pode dizer que nesse momento existe literatura propriamente dita no Brasil. Bom, essa história começa em 1500, com o descobrimento ou achamento do Brasil, não é? Que eu disse para vocês. A gente não pode considerar nem como crônicas, nem sequer como memórias. Eles têm apenas o aspecto descritivo mesmo. Vejam só. Aquela figurinha que eu tinha falado para vocês há um tempinho, o Pero Vaz de Caminha, que foi enviado por Dom Manuel para contar o que se passava aqui nas terras brasileiras. Pronto, é este cara que a gente vai trabalhar com a carta que ele fez lá para o Dom Manuel. A gente vai ver os aspectos dessa carta agora, bem direitinho, na medida do possível, e eu vou fazer a leitura de alguns trechos dessa carta. Essa carta, pessoal, ela é muito importante. Ela é considerada o documento inaugural do Brasil, certo? Como se o Brasil não existisse antes disso. É o documento inaugural do Brasil. E nesta carta a gente vê quais são as intenções dos portugueses, o que é que eles procuravam aqui, qual foi a ideia de que eles tiveram a respeito dos povos indígenas e da terra, não é? Tudo isso está relatado na famosa carta de Pero Vaz de Caminha, que nós vamos ver agora. Essa cartinha é uma carta de viagem, né? É um diário de navegação. Ela é descritiva, ela vai dizer como o Brasil é, sobre o seu povo, sobre a natureza. Vamos ver o primeiro trecho dessa carta de Pero Vaz de Caminha. Vamos nos ater a este aqui, no qual ele descreve as feições, como eram os indígenas. Ele diz assim: eram pardos, todos nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas. Nas mãos traziam arcos com suas setas. Vinham com rijos sobre o batel. E Nicolau Coelho lhes fez sinal que pousassem os arcos. E eles pousaram. Eles vieram nus, os indígenas, e vieram se desarmando. Os indígenas conviviam entre si com várias outras maneiras de outros indígenas conviverem. E eles receberam o branco como sendo mais um na diferença. Eles receberam os brancos que vieram lá de Portugal famélicos, alguns vieram degredados, alguns doentes, não é? E eles receberam esses brancos muito bem, porque eles, entre si, já tinham essa maneira de se organizar na diferença, não é? Então, observaram que os indígenas andavam nus. Um outro ponto que a gente encontra na carta: espírito de fidelidade e submissão ao rei. Neste trechinho da carta, a gente vai ver que o Pero Vaz de Caminha, ele sabe muito bem qual é a sua missão aqui no Brasil, não é? Ele sabe que o rei Dom Manuel está esperando aqui
saber o que tem de riquezas, de valor, o que é que eles podem lucrar com isso. Esse é o primeiro aspecto muito importante da vinda dos portugueses para cá, né? O primeiro aspecto que a gente vai ver, que é esse aspecto econômico, ver o que é que ele conseguia tirar daqui do Brasil. E o segundo aspecto, que a gente vai ver um pouquinho mais na frente, é esse espírito de catequizar e difundir a Igreja Católica, certo? Mas vamos ao trecho. Espírito de fidelidade e submissão ao rei, o trecho diz o seguinte, ó. Posto que o capitão-mor desta frota e assim os outros capitães, escreveram a vossa alteza a notícia do achamento desta vossa terra nova, que agora nesta navegação se achou. Não deixarei também de dar isto conta a vossa alteza, assim como melhor puder, que para o bem falar o saiba fazer pior que todos. Ele fala desse achamento do Brasil, dessa terra grandiosa, e se diz, né, a pessoa que vai fazer a descrição do que temos aqui. Na carta de Pero Vaz de Caminha, também é falado sobre o nativismo, como são os indígenas que por aqui estão. A feição deles é serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem cobertura alguma. Nem fazem mais caso de encobrir ou deixar de encobrir suas vergonhas do que mostrar a cara. Acerca disso, são de grande inocência. Esse aspecto já foi falado bem no comecinho da carta, e aqui ele retoma para falar dessa nudez dos nativos, né? Ele diz nesse trecho que a inocência deles é tão grande que, da mesma maneira que eles mostram os seus rostos, eles mostram suas vergonhas. Fala um pouco da maneira de existir e de se comportar dos indígenas. Um outro aspecto muito importante dessa carta de Pero Vaz de Caminha é a questão do nativismo. Vejam só esse trechinho. A afeição deles é serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem cobertura alguma. Nem fazem mais caso de encobrir ou deixar de encobrir suas vergonhas do que mostrar a cara. Acerca disso, são de grande inocência. Pero Vaz de Caminha ressalta a questão tanto do viver dos indígenas, né, que andavam nus. Ele ressalta muito essa questão. É um choque cultural realmente, não é? Os costumes de Portugal, de toda aquela paramentação, vestimentas e etc., e se deparar com um povo que não usa vestimentas. Então, em vários momentos lá da carta de Pero Vaz de Caminha, ele ressalta essa coisa do nativo nu. E nesse trechinho ele diz, não é, que para os indígenas, tanto faz mostrar o rosto ou mostrar suas vergonhas. Eles têm também uma preocupação muito grande em catequizar os indígenas. Vamos ver mais um trecho. Parece-me, gente, de tal maneira que se nós entendêssemos a sua fala e eles a nossa, seriam logo cristãos, visto que não têm nem entendem crença alguma, segundo as aparências. Portanto, Vossa Alteza, que tanto deseja fazer crescer a santa fé católica, deve cuidar da situação deles. Essa preocupação em catequizar os indígenas também é expressa muito claramente na carta de Pero Vaz de Caminha, que tem uma linguagem mesmo de descrição muito simples, sem rebuscamentos, não é? Ele vai muito bem ao ponto, narra e descreve com precisão da maneira que tem que ser. Essa carta
ele também destaca a questão do ufanismo e preocupação mercantilista. Eles vieram ver aqui no Brasil o que é que tem, de ouro, de prata, de metais, o que é que a gente pode explorar, o que é que a gente pode abarrotar nossos navios e levar lá para Portugal. Vejam o trecho. Até agora não podemos saber se há ouro ou prata nela, ou outra coisa, metal ou ferro, nele o vimos. Contudo, a terra em si é de muitos bons ares frescos e temperados, como os de entre Douro e Minho, porque neste tempo de agora, assim os achávamos como os de lá. Águas são muitas, infinitas, em tal maneira que é graciosa, querendo aproveitar, dar-se-á nela tudo, por causa das águas que tem. A princípio, eles não encontram ouro, prata, metais preciosos, nada disso, mas falam da natureza, da riqueza da vegetação, da água em abundância, né? Dizendo que, em se plantando, tudo dá no Brasil. A carta deixa muito claro quais são as intenções portuguesas, não é? Vejam este trecho. Enquanto ali andavam, dançaram e bailaram, sempre com os nossos, ao som de um tamboril nosso, de maneira que são muito mais nossos amigos do que nós seus. Pero Vaz de Caminha tinha uma clareza, entendia, compreendia muito bem que aquela expedição, aquela viagem era realmente para exploração, não é? Então, pessoal, para a gente finalizar esse momento histórico que o Brasil viveu e o nosso estudo sobre a Carta de Pero Vaz de Caminha e adentrarmos a uma pessoa muito importante que foi o padre José de Anchieta, vamos ter em mente algumas coisas importantes. Primeira delas, o Brasil não foi descoberto, não é? Nós vimos que aqui já existiam povos nativos com a riqueza de cultura e uma maneira de viver já organizada há séculos e às vezes até milênios. Então, esse mito fundador do Brasil, a gente tem que esquecer e compreender que já existia um Brasil e um povo aqui. Os donos do Brasil já estavam aqui. Um segundo ponto muito importante que a gente tem que ter em mente e que vimos aqui na nossa aula foi que neste momento histórico não houve literatura, propriamente dita, não é? Houve aqui relatos, textos de informação para Portugal. Então, duas coisas importantes: o Brasil não foi descoberto e essa escrita que foi feita sobre o Brasil ainda não é considerada literatura. E uma outra coisa importante, para já direcionar vocês para o que vamos ver, é essa literatura para catequização. Nós vimos, primeiramente, o texto para informação e agora vamos ver a literatura para catequização. O texto para catequização. Bom, a literatura de catequese tem aí um nome muito importante, entre vários, não é? Que é o Padre José de Anchieta. Padre José de Anchieta, ele é múltiplo. Tem poesia religiosa, poesia épica, cartas, sermões, sobretudo, não é? E ele usa essa escrita dele para catequizar o indígena. Ele quer fazer a conversão desse povo que tinha os seus deuses, o sol, a lua, a água. Ele quer que os indígenas se tornem cristãos, como a gente viu lá na carta de Pero Vaz de Caminha, não é? Esse objetivo muito claramente explicitado, não é? Vamos ver aqui na poesia religiosa o texto A Santa Inês, o poema A Santa Inês. Cordeirinha linda, com folga o povo, porque vossa vinda
lhe dá lume novo. Cordeirinha Santa de Jesus querida, vossa santa vinda o diabo espanta. Por isso vos canta com prazer o povo, porque vossa vinda lhe dá lume novo. Nossa culpa escura fugirá depressa, pois vossa cabeça vem com luz tão pura. Vossa formosura, honra é do povo, porque vossa vinda lhe dá lume novo. Ele faz essa repetição nos versos, você observa até a sonoridade, não é? Ele tem aí uma intenção musical. Observem o ritmo, observem a repetição e com todo um objetivo de catequizar, de encantar os indígenas. Vamos ver mais um texto. Esse aqui é um trecho de uma peça teatral e se chama O Alto de São Lourenço, certo? Do nosso José de Anchieta. Vamos lá. Primeiro ato, cena do martírio de São Lourenço. Cantam: por Jesus, meu Salvador, que morre por meus pecados, nessas brasas morro assado com o fogo do seu amor. Bom Jesus, quando te vejo na cruz por mim flagelado, eu por ti vivo e queimado, 1000 vezes morrer desejo. Pois teu sangue redentor levou minha culpa humana, arda eu, pois, nesta chama, com o fogo do teu amor. Vejam só, gente, neste texto e em vários outros de José de Anchieta, ele faz uma relação, um jogo para realmente catequizar o indígena. Tudo que é relacionado à fé católica é representado como bom, como belo, como correto. Tudo que é relacionado à cultura indígena é visto como aquilo que é mal, aquilo que não é o correto, não é? Aquilo que não é de Deus. Então, o padre José de Anchieta, ele usa esta palavra, a palavra, para conseguir catequizar os indígenas, para persuadir os indígenas, porque a gente lembra, não é, pessoal, que entre os grandes objetivos da chegada dos portugueses aqui, a expansão dessa fé católica está aí como um grande objetivo a ser alcançado, tá bom? Um abraço grande para vocês e até a próxima.